Meus irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um estudo do Catecismo, tá? Curtam o canal Nova Ponte Católica para que a gente continue fazendo esse trabalho de ensino da doutrina e evangelização, tá? Também preciso que vocês compartilhem o canal ao máximo de pessoas, ok? Para que a gente possa continuar esse projeto, tá bom? E se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever. A gente parou, tá, no Catecismo, no parágrafo 59, certo? A gente está na parte de profissão de fé, né, do Catecismo, e a gente vai continuar, beleza? Então é isso. Antes de começar o nosso estudo, que o amor de Maria inunde o coração de vocês e viva Cristo Rei. Então vamos começar. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, o chamando: sai de tua terra, no meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Isso se refere a Gênesis 12, versículo 1. Para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. E se refere também a Gênesis 17, versículo 5. Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. O povo originado de Abraão será o depositório da promessa feita aos patriarcas, o povo escolhido, chamado a preparar um dia a unidade da igreja de todos os filhos de Deus. Este povo será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e sempre serão venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Isso é um fato, tá? Deve-se entender que os profetas e os patriarcas são, sim, santos, pois Deus os escolheu a dedo para se revelar e, claro, com essa revelação, a propagação da promessa e da esperança. A gente vai continuar aqui e vocês vão entender. Vamos aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Deus forma seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, o salvando da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe, por intermédio de Moisés, sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele que é invocado o nome do Senhor. Se refere a Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, como eu já tinha dito. Foi o povo que Deus se revelou. É o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna. Dessa salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações, serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor. Os portadores desta esperança, as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Então, olha que legal. Aqui a gente já entende que essa preparação ela foi muito bem arquitetada pelo Pai Eterno. Então, primeiro, a gente pega o Gênesis. Através do Gênesis, teve a queda do homem no pecado. Deus falou: vou redimir você desse pecado. Beleza. Depois, a dispersão dos humanos, os descendentes, né, de Caim, infelizmente, acabaram fazendo com que a humanidade caísse em desgraça. Porém, os herdeiros, né, genéticos de Sete, que é o filho mais novo de Adão e Eva, continuaram a propagar a esperança do Deus único, né? E, claro, um dos seus descendentes, Noé, Matusalém, né, mantiveram a humanidade ativa, viva. Com o dilúvio, a gente teve aí os descendentes dos filhos de Noé,
esses descendentes se espalharam pelos cantos do mundo e foram-se realmente repovoando a humanidade, né? E é interessante quando a gente vê aqui que o descendente, né, os que ficaram, né, os semitas, né, que realmente ficaram na fé mesmo do Deus único e vivo, é o povo oriundo de Israel. Então, a partir daí, Deus foi preparando, foi também fazendo com que a descendência do Messias não se sujasse. E aí, no decorrer dos nossos estudos, vocês vão entender essa questão. Vamos continuar, tá? Deus, Jesus, mediador e plenitude de toda a salvação. Deus tudo disse no seu verbo. Muitas vezes, em muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Isso é referente a Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Cristo, o Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável, do Pai. Nele, o Pai disse tudo. E há outra palavra, senão esta. São João da Cruz, a exemplo de tantos outros, expressa isso de maneira brilhante. Então, olha o comentário que São João da Cruz deu referente a Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 2. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra única, não há outra, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo que é seu próprio Filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus, por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Isso a gente fala que é economia cristã. Vamos agora entrar nessa questão, sobre essa questão da economia cristã. A economia cristã, portanto, como a aliança nova, é definitiva e jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos tudo o seu alcance. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas e privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função dela não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver nela, com mais plenitude em determinada época da história, guiada pelo ministério da Igreja, que é o senso dos fiéis, que sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos da Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação do qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então olha que interessante. Não existe outra revelação além da revelação de Cristo. As aparições que nós, como católicos, discutimos de Nossa Senhora, essas revelações sempre são galgadas através que a gente consiga se manter na fé, consiga se manter na revelação. Nós não nos perdamos no caminho. Isso aconteceu em Guadalupe, isso aconteceu, com o milagre da Divina Conceição, isso aconteceu em Fátima. Ou seja, Nossa Senhora, o que ela fazia? Ela aconselhava e dizia, se a gente seguir esse caminho, a gente vai estar se desviando da revelação, que é o Filho dela, que é Jesus. Ok? Tudo que foge disso já era. Excomungão é a expulsão da igreja. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Digamos que um anjo desça do céu e disse assim, olha, agora a revelação é outra. Esse anjo vai ser expulso do céu e aqueles que seguirão o que aquele anjo falar vai ser excomungado. Tá? Então, agora a gente tem que viver aquilo que Cristo nos passou e, além disso,
a gente também tem que nos manter firmes na fé, confiando que quando o glorioso retorno de Jesus Cristo chegar, a gente poderá ser salvo. Ok? Vamos agora aqui ler o resumo. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Assim se ofereceu uma riquíssima e definitíssima resposta às questões que o homem se fez acerca do sentido e do objetivo da vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério, por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. É o que a gente explicou sobre os patriarcas, né? Por lá de trás que Deus ele se revelou primeiro a eles. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação. Ou seja, teve a queda. No momento que a queda aconteceu, a sua misericórdia fez com que ele fizesse essa promessa. Ok? E aí, claro, a partir disso, ofereceu-lhe uma aliança. A gente fala sobre a questão da antiga aliança e depois a nova aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto o mundo durar. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Olha que interessante as alianças que Deus fez. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés, que é a aliança do Sinai. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, do qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Então, a gente finalizou o nosso estudo por aqui. Vamos aqui a algumas observações, né? Na próxima aula a gente vai continuar do parágrafo 74 ao 84. Então, vamos lá. Meus irmãos, a gente tem que ter esse entendimento que a revelação ela foi feita de forma orgânica, ela foi feita de forma muito perfeita. Deus ele sabia que se a gente recebesse essa revelação sem a devida preparação, a gente não conseguiria acolher essa revelação de forma madura e não só isso, a gente também não conseguiria interpretar da maneira realmente correta. Tá? Então, Deus, ele quando se fez homem, quando se fez verbo, quando a Virgem Maria, ela deu sim ao Pai Eterno, ao anjo, né? Ali começou a nova aliança. Mas antes disso, houve as preparações. Não, então, você pode ver, teve a queda de Adão e Eva. Beleza. Passou-se adiante, né? Teve a primeira aliança entre Noé e os animais da terra, né? Beleza. Depois do dilúvio, teve a aliança de Abraão com sua descendência. Ok. Depois disso, teve a aliança entre Moisés e Deus, através das suas leis. E a partir dos profetas, começou-se a propagação da esperança e da chegada do Messias. Então você está vendo como é que Deus ele é perfeito? Ele consegue fazer com que uma revelação, a maior revelação da humanidade, conseguisse ser de forma palatável às pessoas que estão vivendo ali. Claro que, infelizmente, a humanidade acabou crucificando nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso já era em mente a Deus. Deus já sabia que isso iria acontecer. Mas Ele preparou a humanidade para o sacrifício do Cordeiro imolado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele preparou, porque Ele sabia que isso ia acontecer. Mas para que a morte e a ressurreição do Verbo encarnado não fosse dada ao Léo, houve realmente toda essa caminhada. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez eu agradeço. Estamos finalizando o nosso vídeo por aqui. Tá? Compartilhem o vídeo, deem um like, tá? Para que outras pessoas possam acompanhar os nossos vídeos, ok? E mais uma vez, com o amor de Maria, inunde o coração de cada um de vocês. Muito obrigado e viva Cristo Rei!